Voltamos. Esse ano a gente volta com uma pegada diferente, porque esse ano a gente está em São Paulo, né? Para quem assistiu os nossos podcasts sabe que a gente traz todos os anos os nossos melhores alunos, os alunos que estão destacando, aqueles alunos que estão chegando ali para poder inspirar outros alunos, né? E esse ano a gente chega e abre o podcast aqui de São Paulo, da nossa unidade de Moema, com a nossa aluna Bruna. Bruna que tem 36 anos, que tem uma história Não, linda. 35 ainda. 35? Ah! Eu já antecipei um ano, né? 35. Então ela completa quando? 35? Em julho. 36. Julho? Julho. Vai ter festa? Ah, sempre. Então, vocês vão ver a festa. Que é linda, ela que é super criativa. Esse ano lança um livro contando um pouco da sua história. Abre o seu ateliê também, portas abertas para quem quiser adquirir suas peças lindas, criativas. E aí a gente traz um aluno aqui justamente para poder inspirar. A história da Bruna, ela passa num contexto entre 3 etapas da vida dela. E é algo que eu falo assim, incrível. Para quem está aqui dentro da sala de aula e escuta as histórias, fala, gente, a gente tem que levar essa menina para o podcast. Tem que contar essa história, mostrar, inspirar, trazer um pouco do contexto da dor, né, Bruna? A dor. E eu falo que é o que nos fere é o que nos liberta. E aí o contexto da Bruna é que o primeiro desafio grande da vida dela, eu costumo falar que é o primeiro desafio de sua tela da vida, né? A dor da rejeição. Sim. Né? Entre quando você nasceu, entre 0 e 7 anos de idade, né? Olha, ó a beleza dela. Ela que é modelo, artista plástica. E hoje abre as portas do seu ateliê e mais à frente o lançamento do seu livro vai contar um pouco da história dela como artista e aonde que a arte ajuda ela a salvar a sua própria vida, né? Esse contexto. Então, vamos começar primeiro pela a dor da rejeição? E aí você trazendo ali aquele contexto entre os seus, né, primeiros anos de vida e os 7 anos, né, você como criança, vamos resgatar um pouquinho disso lá. E quando que a arte te salvou dentro dessa luta, né, da dor da rejeição? Conta pra gente um pouquinho disso ali, através da história do seu pai, da sua mãe, seus primeiros anos de vida, como que você traz isso associando com a arte hoje, para poder inspirar os nossos artistas que vão estar aí assistindo você. Bom, eu sou a Bruna, tenho 35 anos. Eu sempre falo que a minha história do filme da minha cabeça, né, começa quando eu tinha os meus 7 anos, que foi quando eu tive meu primeiro encontro com Deus. Eu cresci sendo cristã e para mim Deus é o centro de tudo. Então eu levei isso pro meu mundo da arte, né, pro meu mundo da bolha de Bruna, né. O primeiro momento que eu tive, que eu me lembro como criança, foi a rejeição do meu pai, né? Judicialmente, eu não sei se assim se fala, mas aquilo me fez, mesmo muito criança, olhar para o futuro e às vezes eu fico pensando que como que uma criança, hoje como mulher, como mãe, como que com 7 anos eu consegui ser madura naquele momento da minha rejeição, né? Com 7 anos, eu ter orado sozinha com Deus e ter falado que a partir daquele momento Deus seria meu pai, né? Já que eu não tive o lado da paternidade, então eu falei que a partir daquilo eu seguiria minha vida com Deus sozinha. Você não conheceu seu pai? Eu conheci ele uma vez só, uma ou 2 vezes, né? Você sonhava com a presença do seu pai na sua vida? Acredito que sim. Acho que como toda criança, né? Acho que a parte mais difícil, acho que para a criança, é quando a gente é introduzido na sociedade ali, como, por exemplo, quando você está no prézinho, na escola, na primeira vez, e você chega ao seu primeiro dia dos pais, né? E você tem que fazer sempre uma arte, né? Você tem que criar um desenho, às vezes tem que pintar sua mão. E você vai levar pro seu pai, né? Sim. Ou quando é o dia das mães. E acho que
foi um momento... Era um momento sofrido, eu acho que a grande maioria das crianças no início é isso. É quando chega o Dia dos Pais e você não tem pra quem dar o presente do Dia dos Pais. Sim, sim. E muitas pessoas passam por isso, né, Bruna? Hoje muitas mães, né, passam ali a questão de ser mãe e pai. Ou como também tem criança que também não tem nem o pai nem a mãe, né? Sim. E a história do seu pai não ser presente na sua vida, tá? E a sua mãe ter que fazer os dois papéis, você, mesmo criança, ali já via essa função da sua mãe ali todos os dias? Você tem lembrança sobre isso ou não? Eu tenho lembranças de quando eu era criança, da minha mãe sair para trabalhar, né? E como a gente não tinha pai, então minha mãe tinha que sair para trabalhar e eu sempre ficava triste porque como ela acabava... casquei. Minha mãe sempre, muitas vezes, ela tinha que voltar para casa à tarde, né? E aí eu me recordo desse momento de vê-la sozinha, né? Tendo que fazer tudo. E por um breve período ali, né? Porque logo depois ela se casou. Mas no início, quando eu era criança, eu sempre me preocupava com a minha mãe, quando ela voltava à tarde, né? Eu acho que mesmo criança, eu ficava pensando, nossa, minha mãe tá voltando tão tarde. Por que tem que trabalhar, né? Eu acho que toda criança faz essa pergunta, né? Cadê, por que ela tem que trabalhar? Por que ela tem que ir? Então eu tenho uma lembrança da minha mãe, muitas vezes, do ir e do voltar para casa. Sim. Mas não do permanecer, sabe? Sim. Tipo, eu sempre tive essas lembranças da minha mãe assim. A arte, ela entrou na sua vida em qual contexto? Entre seus primeiros anos de vida e os 7 anos de vida, você se recorda? Você em momentos assim, solitários, de dor, de ausência ou de felicidade, quando que a arte entrava ali na sua vida? Quando você se recorda? Porque eu vejo que você é uma pessoa muito criativa, né? Muito criativa. Adora colar, pintar, bordar, costurar. Colar, pintar, bordar. Da onde que veio isso? Eu acho que como a gente não tinha financeiramente, não era estruturado, né? Dessa forma, eu procurava relaxar ou ter uma tarefa, alguma coisa, do que ter o que fazer. Porque como a gente só ficava dentro de casa, né? Sim. Era da escola para casa. Então, eu gostava muito de... Quando minha mãe perguntava o que eu queria comprar, ou quando em algum momento surgia um dinheiro, eu comprava miçanga, eu comprava caderno, canetinha. Então, eu sempre estava literalmente pintando, bordando, costurando. Esse é o contexto. Então... Eu acho que nos primeiros momentos desde criança, eu acho que era ter o que fazer, ficar atarefada, né? Acho que era, como que pode dizer, encontrar coisas para não ficar parado, né? Tipo, eu sempre fui muito ativa, sempre tive hiperatividade, então eu sempre tinha que estar fazendo alguma coisa. Então esse foi o meio que eu encontrei na arte ali, né, desde pequenininha, sem saber que já era arte pra mim, desenhar, pintar, bordar, colorir, recortar, adorava recortar revista, eu sempre vi um desenho, sei lá, um coração bonitinho. Aí eu recortava a revista da minha mãe, recortava a revista de todo mundo, às vezes que eu ia na casa das pessoas, eu perguntava, posso levar essa folha? Então acho que foi uma forma que eu encontrei na arte de me ocupar, mentalmente, assim, né, de ter alguma coisa pra fazer. Você é natural da onde? Eu sou do Paraná, sou de Umuarama. Saiu de Umuarama com quantos anos? Eu acho que eu tinha 2 anos. E Qual aí eu vim motivo para São Paulo. Dessa transição? No início eu acho que uma tia minha, né, ela precisava de ajuda. E aí a minha mãe veio morar em São Paulo. Sim. Por causa dessa minha tia, a gente ajuda ficou ela, um tempo tipo, aqui. pra cuidar, ajuda pra... ajudar ela, eu acho que... Eu me recordo mais ou menos assim, eu acho que ela tinha perdido uma filha, né, um bebê. E ela não estava muito bem, acho que psicologicamente, eu acho que era isso, eu não lembro assim tão certo. Mas a minha mãe veio para ajudar ela. E aí a gente ficou aqui um breve período, assim, sabe? Sim. Depois daqui, voltou pra Minas, foi pra Aí, Minas. quando eu tava aqui em São Paulo, a minha mãe conheceu um mineiro. Oh.
Mudando a Ó, que eu história. precisei vir lá de Minas pra conhecer a Bruna. Eu sou aqui. muito grata gente do fala de marido, Minas, quer dizer, não. não é não, meu padrasto, né? Sou grata do meu padrasto por ter conhecido a minha mãe, porque eu amo Minas, né? Eu amo pão de queijo, eu amo ter crescido em Minas, amo a cultura mineira, que tem tudo a ver com arte. Eu amo arte, então mineiro é muito da arte, né? Eu sinto muita falta disso. Então, minha mãe casou com um mineiro e a gente foi morar lá em Minas. Sim. E eu passei um breve tempo, né, em Minas. Fiquei bastante tempo lá, até que eu saísse lá e voltasse para São Paulo. Foi de qual idade a qual idade? Eu saí daqui de São Paulo, acho que eu tinha 6 anos. E eu cheguei com 7 anos lá em Minas Gerais, com 7 aninhos. Bom, e esse período entre 7 e 15 anos, que é um segundo momento da sua vida, né? É um momento que você esteve todo esse período. Qual cidade de Minas? De Minas era Belo Horizonte. Belo Horizonte. BH, né? BH mesmo. Que a gente fala BH, só sabe, a gente fica quem é mineiro com mineiro quando fala BH. Você fala Belo Horizonte, a pessoa nunca Não morou. sabe, é BH. É BH, Minas Gerais. Quem conhece, como é que é? Tem meus amigos, quando eu era modelo, falavam assim que eu era Bubu MG. Que diz que tem aquela frase, Minas Gerais, que a gente conhece, não esquece jamais. Não esquece jamais. Os amigos falavam isso comigo, que eu era Bubu MG. Olha pra você ver. E aí você chega em Minas ali aos seus 7 anos. E nesse período a arte já se conecta com você em algum momento? Eu acho que com certeza. Acho que pelo fato da cultura mineira, Sim. que é muito introduzido à arte, né? Então, acho que graças a isso que me fez me apaixonar mais ainda pela arte, né? Que mineiro gosta muito. Eu senti muita falta quando eu saí de Minas e vim morar em São Paulo, porque mineiro, você vai conversar, vai conhecer uma pessoa, às vezes de homem para mulher, e vice-versa, ou amigos, você sempre fala com a pessoa sobre arte. Você pergunta para a pessoa que música você gosta. Sim. Você toca algum instrumento musical, você gosta de algum artista. Geralmente, a grande maioria, a gente conversa sobre esse tipo de coisa. Sim. E quando eu vim para São Paulo foi um pouco diferente, porque já eram outros temas, né? E São Paulo é tudo acontecendo ao mesmo tempo. eu acho né? que São Muita Paulo é conexão. muito trabalho, é sempre aquela correria, sempre trabalho, né, por ser cidade grande, né, e as pessoas acabam vindo para cá buscar os seus sonhos, né, que geralmente está baseado sempre na área financeira. Então, acho que o pessoal que fala bastante de trabalho, do que você faz, o que você estuda, você trabalha no quê, você trabalha onde? E lá em Minas já a conversa era um pouco mais diferente, né? Bom, na época que eu vivia lá era assim, não sei hoje. Sim. Mas Minas me fez conhecer mais ainda a beleza da arte, né? Uma pessoa que não era um artista, mas que para mim ficou muito marcado na minha história foi Tiradentes, né? Porque eles falavam muito sobre o Tiradentes, né? É uma história bem ampla, né? Que é voltado para a cultura, que tudo tem a ver com a arte, né? Sim. Então, na arte, nessa questão do Tiradentes, era mais... Porque a gente vê muita imagem, pintura mineira, né? Que muitos artistas acabavam retratando esse momento, né? Dele ali, na morte dele, que quando eu era criança eu via o livro e falava, meu Deus, eu sou muito nova para ver uma pessoa decapitada. Mas desde ali daquele momento que eu tive aquele momento ali de adolescente de ver essas imagens assim, que eu falei, meu Deus, a arte é isso, né? Que tinha coisa muito pior para frente. Sim. Você teve um momento na sua vida onde a arte se conectou com você muito forte. Entre ali 7 anos e 15, qual foi exatamente o momento que você identificou que a arte fazia muito bem para você? Você fala um momento que foi muito marcante para mim? Qual o momento que você sentiu que de fato a arte fazia diferença na sua vida? E de fato você nasceu para poder explorar a arte? Acho que foi nos meus 15 anos, quando eu... foi um dos momentos mais importantes da minha vida, né? Que foi o Valores de Minas. Que foi quando eu me encontrei e tive a certeza que eu amava a arte, que eu queria viver um dia disso, né? Mesmo que era um sonho distante. O que é o Valores de Minas? Porque as pessoas não sabem, né? O Valores de Minas, ele... Acho que ainda continua em Minas, mas eu acho importante a gente contar para as pessoas um pouquinho do que o Valor de Minas é. E aonde que você tomou a decisão de se inscrever no Valor de Minas?
Então, infelizmente hoje não tem mais Valores de Minas, eu fico triste, arrasada com isso. Acabou depois de acho que 8 anos, mais ou menos. Mas o Valores de Minas, para mim, a palavra em si, eu acho super forte. Valores de Minas, né? O valor cultural para eles, né? Tudo para eles gira em torno disso ali. Então, isso realmente me fez me sentir valorizada, né? Sim. Porque como eu vim de uma classe social muito baixa e a gente não tem uma perspectiva de crescimento, e então eu acabava não me sentindo uma pessoa muito inteligente para chegar lá. E hoje eu fui entender isso, porque eu descobri muito tarde, né, que eu tinha problema de TDAH, então eu achava que eu não era uma pessoa inteligente. Então, esses valores de Minas, eles me fizeram enxergar o meu valor e me fizeram acreditar, batalhar pelo meu sonho. E o Como valores... que foi esse batalhar? Você se inscreveu? Eles passavam em todas as escolas, né, públicas de Minas. Sim. E eles selecionavam os melhores alunos, que era voltado para arte, né? Olha. E eu achava que eu jamais ia conseguir... Eu achava que sabia colorir, pintar, mas não achava que era o suficiente para ser notada ou escolhida, né? Para um valor de Minas. E aí eles faziam uma pré-seleção que vinha dos diretores da escola, os diretores e os professores que tinham que te indicar, né? Como aluno, e aí me indicaram, eu me inscrevi. A diretora da escola falou de mim, e aí eu me inscrevi no programa. E você tinha uma super seleção, que imagina, era um monte de alunos do estado inteiro de Minas, né? Tipo, quer dizer, da cidade de Belo Horizonte ali, né? E você tinha que fazer uma seleção, que você tinha que ir até o local, que era um galpão, que ficava na frente do... Como que é o nome do parque lá? O Parque Municipal. Do Parque Municipal, esse Valores de Minas ficava na frente do Parque Municipal. Que é aquele parque do centro ali, do né? centro, que é bem grande. Então tinha uma estrutura bem grande, então era muita gente que cabia ali. Então a gente foi até lá e já no início ali eles já te davam um uniforme, já te davam uma mochila, já te dava tudo para você já entrar ali era como um artista. Né, exatamente. E aí eles tinham a pré-seleção que você tinha que desenhar. Você passava por um processo de alguns desenhos. O projeto... Tô me cascando. O projeto ele era desenho. Pra quem era... É que assim, ali tinham pessoas que era percussão, teatro, dança, canto, tinha também o sapateado, que era algumas coisas, era um leque muito grande ali de coisas de arte. E aí as pessoas que estavam ali, tinha que, ali no momento de se inscrever, você tinha que falar qual era o seu objetivo ali e qual área você gostaria de atuar como arte, né? E o meu era artista plástica, que era o meu sonho. Então, como coloquei a seleção de artista plástica, eles faziam você desenhar, pintar, eles faziam entrevista, passava no psicólogo, você também tinha que passar pela psicóloga, né? Pra te avaliar, para saber se você ia chegar até o fim. Sim. Eu acho que eles queriam ver se a pessoa ela não ia só ir por ir, ou se ela realmente queria se tornar um artista, né? Porque era um programa super sério, sabe? Era bem sério, era bem rigoroso, então eles levavam tudo bem a sério. Então, eu fiquei feliz de ter passado, porque eu achei que eu não ia passar. Eles buscam pessoas que vão honrar aquele compromisso, exatamente. Né? E você não pode faltar de jeito nenhum, você só pode faltar 5 vezes, e aí você tem que chegar no horário que, pra mim, até então, antigamente era um pouco melhor. Depois Era todos os dias o programa? Era todos os dias. Você tinha que ir todos os dias. Só não tinha. Era de segunda a sexta. E aí é como se fosse realmente era uma faculdade assim para eles, né? Porque os professores eles eram de faculdade, né? Eles eram voltado para artes plásticas. Então era como se fosse realmente uma faculdade. Não era só um cursinho preparatório, né? Da arte. Era realmente como se fosse uma faculdade. Você não podia faltar. Tinha o horário para chegar. E se você não chegasse, é o meu maior desafio, esse dia eu até falei com meu marido, eu falei, meu Deus, eu tenho tanto problema com o meu TDAH, de hoje em dia chegar tão atrasada, não sei como conseguir. Naquela época, porque naquela época não se falava de TDAH. Então, o que acontece? A minha escola, ela era muito longe da minha casa. Sim. Eu demorava uns 40 minutos para andar a pé, mais ou menos assim, meia hora, 40 minutos.
Então, eles eram super, super rigorosos. Você não podia de jeito nenhum atrasar e chegar lá no portão, porque o portão fechava 1 hora e Você não ponto. atrasava? Então, eu não atrasava nunca, porque eu sabia que aquilo era importante pra minha vida. Eu falava, meu Deus, o TDAH tem esse problema, né? De você foca muito naquilo que você quer muito. Então, aquilo era muito importante pra mim, então eu me esforçava muito. Mas o engraçado é que eu tinha, desde o momento que eu saía da minha casa, chegava na minha casa, até o ponto de ônibus, eu tinha meia hora para tomar banho, comer, me arrumar e estar no ponto de ônibus, porque o horário do ônibus era meio-dia e era 40 minutos mais ou menos até o centro. Olha. Então eu tinha meia hora com TDAH para comer, tomar banho, me arrumar e estar no ponto de ônibus. 2 vezes eu não consegui chegar no ponto de ônibus a tempo e eu chorava muito por causa disso, porque eu falava, cara, eu não posso perder essa oportunidade dos meus sonhos, né? Que eu sabia que ia ser muito importante para mim, né? Essa oportunidade era uma oportunidade naquele momento seu, né? Você veio de uma família financeira rica, classe média, uma família financeira que aportava ou não? Como que era essa estrutura sua? Eu vim de uma família classe baixa e eu acho que, como que eu posso dizer isso? Mas eu acho que acaba a sociedade classe baixa não tendo tanta oportunidade, né? A gente acaba não tendo tantas oportunidades de ir para frente, né? Não é nos dado essa oportunidade, então a gente tem que ter o esforço de correr atrás. Então, por isso que para mim era tão importante eu não chegar atrasada de jeito nenhum naquele momento, que eu sei que eu não podia perder essa oportunidade que foi me dada. Que também eu pensava muito que eu poderia estar roubando o lugar de uma outra pessoa, que também sonhava com a mesma coisa comigo, porque teve pessoas que não passaram, e eu sei que também eram tão boas, tanto quanto, então eu pensava nisso também, de como eu sempre fui uma pessoa que sempre cresceu pensando no próximo, Sim. Então eu tinha sempre na minha cabeça, eu não posso perder essa chance, porque tem alguém que não conseguiu. Ali naquele momento, você acha que as pessoas já viam você muito criativa? Porque você, gente, eu tô dando uma olhada aqui, ela tem, eu não sei se vocês são dessa época, eu espero que sim, né? Do diário. Que é a época do diário, olha, a gente contava as histórias, e eu fui vendo o diário da Bruna, é incrível. Ela foi mostrando pra mim várias etapas, assim, da vida dela. Ela pega, olha que linda essa foto aqui. Olha pra você ver como uma pessoa criativa, tá? Eu cortei, nessa recortei. época, de fato, porque assim, é incrível você guardar tudo, olha, tudo desenhado. Você vê que ela conta a história, os 15 anos dela. Sempre tinha desenho no meio. Um monte de firula. Não, e você vê que hoje a gente pega uma criança, tá? A gente trazendo para o contexto atual. Não existe da mais escola, isso. É difícil você ver as pessoas incentivarem A criatividade. a criatividade. Então, quando você me trouxe isso, eu bati o olho e falei, gente, que incrível. E assim, tá, Bruna? Para uma criança que tem TDAH, que no caso você, né, não descobriu o TDAH lá na sua infância, mas você descobriu adulta. Sim. Isso daqui é assim, o ápice da liberação de dopamina na vida de uma pessoa. Porque, olha, a organização. Então, o TDAH, ele tem um ponto ali também de organização, se a pessoa gosta muito. Sim. Sabe? De fixação, de liberação de dopamina. O pessoal fala muito que a maioria da pessoa com TDAH, elas são desorganizadas, né? Pela falta dessa coisa do tempo, da gente se atrasar, da gente fazer tudo às vezes correndo. E eu não sei que momento que eu sou totalmente contrária. Eu sou totalmente da organização para esse tipo de coisa. Para me organizar, para sair, chegar certo no horário das coisas, não. Mas para pintar, bordar e colorir, eu sou ótima. Não, e eu tava dando uma olhada e ela colocou, ela tem assim, tudo bem organizadinho, olha, tudo muito. Então eu falo que no contexto, que bom que você conseguiu transformar toda essa dor sua da infância, né, em pontos de organização, em pontos de... Como eu não tinha os recursos para
Hoje eu tenho filho, né? Eu levo pra brincar no boliche, pra ir no parque, pra ir no teatro, ir no cinema, ir pra Disney, às vezes brincar. Como eu não tinha esse recurso como criança, o meu recurso era isso, era pintar, bordar e costurar. Tipo, aonde eu me encontrava e conseguia passar uma parte do meu tempo feliz era colorindo. Gente, é tão interessante porque quanto mais você conhece pessoas artísticas, né? Você vai vendo quanto essas pessoas têm a capacidade de canalizar energia positiva. Então, eu fui passando aqui o seu. Olha, lute. De todas as joias que o Senhor me deu, você é a mais preciosa. Então você vê que Ela era poética, já desde também. Amo poesia, já era poética, adorava escrever. As frases de afirmações são incríveis. E aí eu vejo que aqui você guarda a sua primeira exposição, né? Que é a questão dos valores de Minas. E aí você até contou pra mim uma história que na época sua mãe era muito brava, né? É que a minha mãe, ela sempre teve desde criança depressão. Então, a comunicação sempre foi um pouco difícil, né, para lidar. Então, eu acho que ela, no momento ali disso, ela não conseguia, talvez, acompanhar a Bruna, né? Tipo, os meus sonhos, tudo que eu queria fazer da minha vida. Então, eu acredito que esse momento era um pouco difícil a comunicação mesmo. Tanto que eu falo que o único momento da minha vida que eu fui rebelde foi exatamente por causa disso. Porque no início ela deixou eu participar do programa do Valor de Minas. E depois que eu já tinha escrevido, já tinha passado, ela não queria que eu fosse. Então eu bati a perna e falei, eu vou sim, senhora. Eu acho que foi o único momento rebelde na época. Eu até fiquei mal, assim, como cristã. Mas se eu não tivesse batido o pé e ter ido correr atrás e buscado, talvez eu não teria chegado nos meus sonhos hoje. Não incentivo ninguém a ser rebelde, por favor. Mas eu tô falando uma coisa minha, pessoal, daquele momento que eu falei com a minha mãe, não, eu vou. E eu orei muito a Deus, né? Que é o que a minha pastora na época me aconselhou. Eu orei muito e falava, Senhor, é o sonho da minha vida, né? Conseguir fazer esse programa, passar. Então, por favor, toca no coração da minha mãe, para ela deixar eu ir. Por fim, ela acabou aceitando e eu fui. Mas de primeira eu tava indo na rebeldia. Você acha que ter aquele primeiro momento ali na sua vida, do momento de arte, onde as pessoas... Porque essas foram as primeiras pessoas que acreditaram em você, Sim, né? meus professores maravilhosos. Sinto muita falta deles, que eles têm levado pra minha vida. Daí nem sabia mais que eu existo. Mas eu fico muito grata aos meus professores dessa época, que eles eram super rígidos e era muito difícil para mim lidar com isso pela minha forma do meu TDAH. Eles eram bem rígidos, mas hoje eu entendo tudo isso, hoje eu sendo mãe, a importância de que quando a gente ama alguém, você se preocupa com a pessoa, você quer fazer com que ela chegue aonde ela sonha, né? Hoje eu sendo mãe, eu entendo isso. Mas eles eram super rígidos no momento que estava ali executando, né, o serviço deles. Fora isso, eles eram extremamente fofos, eles eram muito legais, até porque mineiro é muito legal, né? Então eles eram muito amorosos, preocupavam com a gente, com o nosso psicológico, eles conversavam muito com a gente na hora do intervalo, sentavam com a gente para tomar um café ali, perguntavam como que a gente estava psicologicamente, né? Porque como a grande maioria que estava ali, algumas delas, até a grande maioria, tinha até vindo de comunidade. Sim. Então, pessoas que passavam situações até, assim, piores que a minha, infelizmente. Então, eles gostavam muito de sentar com a gente para conversar. Isso era muito legal, especial para mim. Porque ali de primeiro contato, o carinho que eu buscava dentro de casa da minha mãe, como ela tinha depressão, então não tinha esse contato tão... essa proximidade de carinho entre mãe e filha, então eu buscava meus professores, né, de conversar com eles dar atenção pra gente, então isso era importante pra mim. Eu sou uma pessoa muito forte e ao mesmo tempo sensível, então eu gosto quando a pessoa ela me pressiona pra fazer o que eu tenho que fazer, mas ao mesmo tempo eu quero que aquela pessoa, ela, sendo objetiva, ela seja sempre fofa comigo. Porque eu acho que pelo meu lado sensível da Bruna, né? Tipo, eu acho que tudo pra mim, no meu mundo de Bob, no meu mundo de Alice,
Eu acho que as pessoas elas têm que ser fofas e entender o sentimento da outra pessoa e ter, como que fala, empatia, né? Empatia. Eu gosto muito dessa palavra empatia, Sim. porque quando a gente, talvez, eu não acredito muito sobre você se colocar no lugar da outra pessoa é muito difícil se colocar no lugar da outra pessoa. Eu não acredito muito nessa palavra de colocar no lugar da outra pessoa, mas eu acho que eu acredito em você acreditar na outra pessoa, sabe? E você acreditar no sonho dela, naquilo que ela tá te pedindo. Então, foi muito especial pra mim isso, de a fofura deles comigo, eles eram incríveis. O tempo, né? As primeiras pessoas que inseriram você na arte foram cuidadosas. Foram, né? muito, Direcionaram muito. muito bem. E aí você tem um terceiro episódio, na verdade, né? A gente falou aqui um pouco sobre dos seus 7 aos dos seus primeiros anos de vida aos 7 anos de vida, né? A sua questão ali de não ter o pai presente, né? A sua mãe ser pai e mãe. Depois a gente fala sobre dos seus 7 aos seus 15 anos, onde a arte entra dentro da sua vida. E aí eu te pergunto que aos seus 17 anos, né? Eu sei que tem uma história aí da Bruna voar sozinha, né? A Bruna ir morar sozinha já sendo modelo, que além de artista, da introdução da arte na sua vida, você foi também para um lado modelo, né? E conta pra gente um pouquinho dessa história de voar sozinha, né? De ser modelo e ao mesmo tempo a carreira artística acompanhar. Nossa, então, essa carreira minha de modelo, que pra mim também é uma coisa da arte, que envolve moda, pra mim envolve arte, né? Tudo tem um ligamento ali. Bom, eu com os meus 12 anos, eu tive meu primeiro contato como modelo. Sim. Que acho que as pessoas falavam pra minha mãe, nossa, sua filha é muito bonita, ela é alta, é muito bonita. Acho que você poderia levar ela pra ser modelo. Até então não era um sonho meu, né? Eu acho que as pessoas sempre viam no início isso em mim, de ser bonita e tal. Acho que o jeito, o porte, acredito que nesse sentido também. E aí, perfil, né? O perfil, né? Que todo mundo sempre acho que vê a pessoa alta, né? Imagina aí, já imagina, já modelo. pequenininha. E aí, minha mãe me levou a primeira vez, quando eu era criança. De início eu odiei. Acho que de princípio eu não gostei muito, não. Por que você odiou? Eu acho que pelo fato da minha hiperatividade, que eu vejo hoje que eu tô sofrendo com meu filho, porque é muito difícil as pessoas entenderem, pessoas que têm essa hiperatividade, né? Eu não ficava quieta, né? A Bruna sempre foi muito elétrica. Quieta? Bom, a gente cresce ouvindo que a gente tem que ser um cabide. Que não é uma coisa muito legal, né? Para modelo. Então, eu era o oposto disso. Então, quando eu era criança e eu tive meu primeiro contato ali do curso, de passarela, de como se portar, enquanto todo mundo tava quieto, as crianças sentadas na cadeira ouvindo, eu tava o quê? Mexendo na cadeira, pulando, dançando pra lá e pra cá, pegava água, voltava 10 vezes no banheiro, não ficava quieto, não prestava nada pensando do que ela tava falando. Então, quando tinha que executar aquilo que ela tinha falado, eu não fazia nada direito. Porque eu era muito imperativa, ainda sou até hoje, né? Mas brilhava. Não brilhava, tinha meu jeito ali, né? Então, no início eu odiei. Eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, eu não quero ser modelo, isso não é pra mim. Mas o tempo foi passando ali. Você falava, não quero, porque as pessoas te chamavam a atenção? Sim. Era ruim aquela situação? Pra mim era uma frustração, né? Porque, como eu falei, meu sentimento ali no Valores de Minas, que eu me sentia muito cuidada, eu não me senti naquele momento cuidada. Eu acho que como era só pressão, né? Acho que pela rejeição que eu cresci, a forma como a pessoa falava comigo, aquilo ela estava me rejeitando. Então eu achava que eu não faria mais parte daquilo ali para aquela pessoa naquele mundo da Bruna, não fazia sentido. Então eu meio que me senti rejeitada pelo fato de sempre ouvir, a pessoa tá prestando atenção e ela tá executando tudo certinho e eu tava metendo louco como criança e não ficava quieta de jeito nenhum. Então, quando a pessoa... como que é desafiador para uma criança. Você tava com quantos anos? Tinha 12 ali. 12. Tinha 12.
E a mulher era super ríspida, eu lembro até hoje, Brava. ela era bem brava. Ela era bem brava. Eu sei que ela estava fazendo o papel do trabalho dela, mas acho que quando você vai lidar no início ali com criança, você tem que levar um pouco também na esportiva e também entender que a criança, ela não tá levando aquilo como um trabalho, ela tá levando aquilo como brincadeira. Que é como eu faço hoje com os meus filhos, né? Quando eu vejo que meu filho, o Cris, hoje ele quer... O sonho dele é ser piloto, né? Ele faz aula de kart e é super sério. Então eu e meu marido, a gente sempre tenta levar isso pra ele como uma forma de brincadeira. Por mais que ele tem que... A gente ensina ali sobre o compromisso do horário, de que ele tem que prestar atenção no professor, a gente tenta sempre falar pra ele que aquilo ali é uma brincadeira ainda. Sim. Ele não tá trabalhando, não tá ganhando dinheiro com isso, então... Isso não me foi introduzido na minha vida de modelo desde pequena. Mas nessa época, você já entrou ali ganhando, faturando já com isso? Sim, desde então, o início. Era fonte de renda familiar, já voltava? No início, a gente, como criança, a gente ganha parcialmente pouco, assim, né? Hoje, eu acho que deu uma melhorada, por conta dos direitos ali, mudou um pouco. Começou a criança a quase ganhar. Criança, hoje as crianças, modelo até então, que eu saiba, né, desde que eu tava atuando, as crianças começaram a ganhar quase como adulto, né, já, porque eles, por mais que é criança, eu acho que tem esse problema da sociedade igual quando é mulher, né, que a mulher ganha menos do que o homem, então eles viam, acho que antigamente, que a criança tinha que ganhar menos, só que a criança, eu acho que tinha que ganhar mais que a... Tava saindo ali do tempo dela, de período de escola, né? É mais desafiador, né? Envolve toda uma estrutura familiar, envolve todo um jogo de cintura, um cuidado, um respeito com a criança. Então, eu comecei logo depois essa fase de tocar pra frente sozinha, sem a minha mãe, quando eu fiz ali os meus 17 anos, né? Porque até então, os seus pais, antes dos 18... Eles são responsáveis. E depois ali, quando eu saí da escola 17, que eu ia fazer 18, então você já começa... Já não tem mais a sua emancipação, né? Até porque tem muita modelo que eu convivi, que a maioria eram emancipadas, porque... Com quantos anos? Como muitas meninas, em geral, modelo, né, menina ou menino, começou, às vezes, com 12 anos, como eu. Nossa. Só que... Assim como a gente vê, às vezes, ator mirim, né? Tipo, em filme, em novela, então a gente começa muito novo. Muitas delas acabam não terminando a escola. Sim. Tem várias meninas que eu convivi, às vezes, que não tinha terminado a escola. Fazia a distância, não sei como funciona, mas era no computador, fazia prova, assim. Nossa, eu acho que naquela época era... Não sei se hoje ainda é assim, antigamente tem era, nome, né? A prova que você fazia, sei lá. Eu acho que, geralmente, no final ali... Porque eu tinha uma amiga que fez isso, que é o primeiro, segundo, terceiro ano, você faz um ano só. Sim. Você faz uma prova, que foi uma amiga minha que fez. Tem um nome, supletivo. Isso. Não era? Supletivo. Tem muita modelo que os pais deixam, porque às vezes, infelizmente, aquele dinheiro, aquele financeiro daquela menina sustenta a casa, infelizmente. É porque a grande maioria, às vezes, das modelos, ela vem também da classe baixa. Então, elas acabam sustentando a família. A grande maioria que eu conheci sempre acabaram ajudando os pais, a família. Então, elas foram novas, elas não tiveram muita escolha de querer terminar. Tem muita disputa? Nossa, muita. Mesmo nessa idade, com 12, 13 anos, assim, muita disputa? Tem muita disputa. Como que é a disputa? Você lembra de alguma coisa assim que alguém fez com você nessa era? Porque a modelo precisa ser criativa também, né? Eu acho que é como um trabalho normal, que você você faz diferença por chegar no horário, por se cuidar, que como eles chamam a gente, falam que a gente é cabide, então você é o produto de uma pessoa, você vai ser vestida num produto de uma pessoa, então você não pode estar aparentemente feia, você está bem cuidada, né? Então você vai colocar, é como se fosse uma vitrine, você é uma vitrine, né? Você não passa na porta de uma loja e vê uma vitrine feia, você vê uma vitrine bonita e aquela vitrine chama atenção, tem até a ver com a arte também, porque né, o design de exteriores é convidado ali para fazer a vitrine e deixar ela bem bonita. Você é formada em design de interiores Sou também? formada em design de interiores, trabalhei 10 anos. Trabalhei 10 anos, né, com isso. Então, eu quero mesmo assunto de antes ou TDAH? Não, tá indo super bem. Você acha que acaba pensando que eu tava falando antes, né? Tem uma junção entre
a modelo, ela precisa ser criativa também? Você acha que tem uma conexão aí entre a arte, né? Porque é uma arte, né? Moda. Moda é arte pura. Então, sua carreira ela foi construída. Tem uma persona também, que quando a gente olha ali Gisele Bündchen, por exemplo, ela é considerada pela forma como ela joga as pernas, não é isso? O jeito dela trançar assim, as pernas é muito bonito. Você, Bruna, também tinha algo que chamava atenção ali como modelo? Já chama, né? Já é modelo. Olha, mas... eu acredito que na minha época, o que eu via bastante, que eles gostavam em mim, primeiro era o meu compromisso, de sempre chegar no horário. Depois eu me perdi quando fui mãe, mas até então, eles sempre gostavam que eu chegava no horário, eu sempre me cuidava, estava sempre bonita, me cuidava bastante. Acho que a forma de eu falar, a minha educação com as pessoas, a minha forma de ser legal, de ser simpática, eu acho que eu ganhava mais o cliente pela minha simpatia do que só pelo meu trabalho ali final. Então, acho que era a minha simpatia com eles e meu outro lado de atuar bem ali, de fotografia, de ficar bonita. Eu acho que era entre esses dois, a simpatia e a minha beleza ali de ficar bonita o trabalho. Eu acho que era um conjunto. Nesse período que você foi modelo, porque você ficou quanto tempo nessa carreira como modelo? Hoje você atua ainda? Atua, né, Bruna? Porque não tem como trocar essa beleza fora, né? Acabou. Já atua, né? Fala pra mim que sim. Então. Tem mais de mastigar pra falar, né? Você gostou desse chocolate? Qual que é a pergunta mesmo? Se você atua hoje como modelo... Já pode entrar pros erros de gravação. Você atuou de quanto em quanto tempo? Porque aos 12 você começou. Aos 17 você foi morar sozinha. Teve uma... Sim. Né, uma... Foi o quê? Sua mãe te botou pra fora? Você brigou? Como é que foi essa história aí? Como eu comecei? Porque você já tava... Aos 12 anos você já tava como modelo, né? E aí... Quando ela me convidou a retirar de casa, eu fui morar com a dona da minha agência. Sim. Gostava muito dela, a gente tinha uma boa comunicação, assim, ela era muito legal, me ajudou também financeiramente bastante nessa forma de ser modelo na época, Sim. né? Me ajudou bastante, a agência dela também me ajudou muito na época, algo que também marcou a minha vida. Isso tudo em Minas? Isso em Minas. E aí, eu passei uma semana lá e eu tinha uma pessoa que era da minha igreja, que eu namorava até o cunhado dela. Ela ficou sabendo que eu tinha ido morar com as modelos, ela ficou preocupada. Expulsa. Ter sido expulsa da minha casa. E ela tinha um bebezinho, que hoje eu considero como minha irmã, Sofia, e depois eu, o Gabriel. E na época eu já tinha ela como uma mãe pra mim segunda, né? Uma mãe do coração, que a gente fala. Você se identificava. A gente se identificava. Ela supriu muito a minha carência, ela me ajudou. A grande parte, assim, da minha formação psicológica e da minha formação a partir do trabalho foi ela. Eu agradeço muito ela por isso. Que me ajudou a chegar, parte boa de tudo foi ela nesse sentido, né? E aí E como é que você equilibrou isso? Sua mãe sente ciúme, uma sente da outra? Tem muito ciúme. Tem? Agora não é que fala, que morre de ciúme. E eu acho que a minha mãe acabava tendo ciúme por ela não conseguir suprir essa necessidade que eu tinha, que eu encontrei em outra pessoa, né? Então acho que ela ficava magoada nesse sentido. A gente não se dar bem, mas eu dei bem com outra pessoa. Acho que hoje, como mãe, eu entendo, né? O lugar dela, com certeza. Muito difícil. Mas né? hoje, no seu papel de mãe, você consegue entender claramente que a gente ama os filhos da gente. Mas sim. às vezes a gente não se identifica com determinados pontos, né? Sim, sim. Eu, por exemplo, quando os meus filhos fazem alguma coisa errada, eu falo, ai, vontade de matar. Né? Acho que toda mãe tem isso. Mas hoje, você olhando, você consegue entender claramente, né? Sim. Hoje eu com TDAH, sendo uma mãe com TDAH, que eu acho que as mães que têm TDAH vão entender, que é muito difícil, porque você... como o meu
psiquiatra, né, que eu comecei a tratar ano passado, ele me explicou que quando eu cheguei nele, eu falei que eu estava muito sobrecarregada, que eu achei que o meu TDAH tinha aumentado, então eu estava muito saturada. Na verdade, ele explicou que o TDAH ele não aumenta, na verdade, ele aumenta as funções, as atividades. Então, eu comecei a ficar muito sobrecarregada mentalmente, né? Não fisicamente, mas mentalmente, era muita função. Então, às vezes eu me senti muito culpada, né, em relação aos meus filhos, e às vezes não consegui dar tanta atenção para eles, porque eu acabava me perdendo ali no meu dia a dia, de acabar chegando atrasada no lugar, e aí no outro também me atrasava, e no final eu já cheguei tarde em casa e os meus filhos já estavam dormindo. Então, eu me sentia muito mal e triste. Então, hoje eu entendo a situação da minha mãe, com o problema dela nesse problema da depressão, que não deve ser fácil também para uma mãe que tem depressão, que deve passar pela mesma coisa que a minha mãe aconteceu, né? Que é aquela frase que as pessoas falam que a gente dá aquilo que a gente tem. E também eu acredito que ela não deve ter recebido da mãe dela, desse sentido. Minha mãe provavelmente não recebeu. Também, eu acho que pela minha mãe ter tido também depressão, talvez lá atrás, que era... Nem se falava disso. Sim. Hoje se fala do TDAH, naquele início ainda acho que também não se falava, piorou da depressão. Então, eu acho que minha mãe ela não teve ajuda psicológica. Acho que também não entenderam a minha mãe quando era nova. Assim como eu vejo, acho que tem muita gente que não me entende com TDAH. Então, eu acho que só o tempo que a gente vai ter um aprendizado, só quando a gente torna mãe, ou a gente realmente passa por algo que alguém passou, que a gente começa a realmente entender melhor a situação. Traz os meus sonhos, eu quero lutar pelos meus sonhos, que o maior dos meus sonhos era ter sido uma designer de interiores ou uma grande artista plástica, né? Mas tem um objetivo, né? Sim. De toda a minha trajetória da minha vida, da onde que eu quero chegar. Né? Desde o início eu sempre tive um objetivo, né? Que é aquilo que eu conversei com você em relação ao financeiro de ajudar a criança, né? E hoje você faz isso, né? E hoje eu faço isso, graças a Deus. Seu marido chega na sua vida no seu momento de ápice, você acha, como modelo? Ou como design? Onde que ele modelo. chega? E aí que eu vejo que você brinca, né? Que ele é seu financiador. Né? Seu marido é seu financiador. Mas ele é também o seu braço. Ele é a pessoa ali que se inspira em você, né? Eu vejo que ele gosta da maneira como você e é muito legal ver essa parceria, né? Entre vocês ali. Mas ele chega na sua vida e a sua vida dá uma reviravolta, assim, né? E conta um pouquinho pra gente, um pouquinho disso e eu falo até desse momento de você resgatar lá, né? Toda a trajetória sua e ser hoje uma mãe onde os seus filhos possam né, estar confortáveis do seu lado, podem ver essa mãe criativa que é. Traz um pouquinho desse contexto seu de administrar todas essas pontas ao mesmo tempo. Bom, antes da pandemia, né, eu me casei, logo entrou a pandemia e aí eu já estava casada e foi bem desafiador ali, né? Porque eu lembro que nessa época a minha psicóloga falou que tinha um monte de gente que estava separando e a gente, graças a Deus, se uniu mais. A gente se uniu mais por fato de ficar mais tempo junto. E naquela boa parte também da minha vida trancada grávida, eu também colori muito, desenhei muito. Acho que foi até nessa época que começou a surgir aqueles negócios de desenhar. Sim, aquelas mandalas. Mandala, nossa, tudo era mandala, né? O pessoal tava colorindo mandala e eu tava fazendo meus desenhos em casa, que era para relaxar ali. Então, eu acho que aquele período ali também, mesmo há muito tempo atrás, meu marido, ele, desde a época da faculdade, os meus desenhos de design interiores, que a gente tem que desenhar muito, ele sempre via em mim, admirava isso, de eu desenhar muito bem, da minha criatividade. Então, ele sempre falava que achava muito legal isso, né, do meu esforço, da minha criatividade. Né? Acho que você deve trabalhar com isso. Eu acho que você deve... Enquanto naquele momento eu nem pensava que poderia ser uma artista plástica, gente, jamais. Eu estava ainda focada só nos design interiores, né? O meu artista plástico era eu sozinha, igual meu caderno aqui. Era eu, Bruna, artista, no meu mundo
de Bob na minha bolha era eu e Deus. Era um hobby, assim, particular meu. Que eu pintava, costurava, bordava, amava fazer essas coisas. Mas eu não via um futuro como um trabalho, como algo do tipo. Então, até então, eu estava só nos interiores. Mas, ali nesse momento ali da pandemia... Sim. Que eu fiquei bastante tempo com meu marido e ele acabou, acho que vendo ali eu desenhando bastante. Acho que ele teve um tempo também, por causa do trabalho dele, de acabar ficando... Como ele fica muito ocupado por causa do trabalho, sim. Então, no momento da pandemia, a gente ficou muito junto. Então, a gente se conheceu melhor ali. E eu acho que ele me observou mais. Aí ele viu ali se desenvolver meio de ficar colorindo, de desenhar, pintar, bordar. Ele viu meu trabalho também. Você acha que ele é uma pessoa que te cutuca, né? Dá uma ele cutucada, né? Vai, Bruna. Bruna, ele me motiva bastante. Bruna, você consegue. Ele me faz... geralmente ele é uma pessoa que me estimula da forma dele ali de falar sobre eu ir. Sobre o ir, vai, minha filha. Não só ele, né, Bruno? Eu vejo que você inspira muitas pessoas, né? Eu tava até dando uma olhada no seu Instagram. Quantas mil pessoas te acompanharam durante essas últimas viagens? Eu vi. Nossa, o pessoal fica me cobrando e eu falo assim, eu sou blogueira não. Pessoal, é divertida, né? É porque como o Instagram, no início, o objetivo foi criado para fotografia, que para mim a minha visão era da arte. Eu amei quando foi criado o Instagram, porque eu via como uma forma de eu postar o que eu vejo. Para mim o Instagram, desde o início, ele é mais sobre a minha pessoa do que as outras pessoas. Geralmente as pessoas gostam de postar a vida delas no Instagram para mostrar para outra pessoa. Eu sou totalmente o contrário. Eu acho que eu tenho uma amiga minha, assim que eu também, a Jéssica, que a gente já falou, uma vez eu falei que ela falou sobre isso. Eu gosto de postar para mim mesma. Eu gosto de postar e ficar admirando depois o que eu vivi, as coisas que eu vi. Eu vejo o que eu vi pelo caminho, eu vi uma flor, posto uma flor. Tanto que o pessoal fala que o meu Instagram é muito aleatório. Sim. E eu sou muito aleatória. Posto desde comida, arte, música, o dia a dia, meu filho, uma viagem, eu posto de tudo. Como foi feita uma garrafa de água. É tipo a verdade nua e crua. Essa sou eu. Só que tudo que eu posto, eu sempre postei primeiramente dirigido à minha pessoa, é como se fosse o meu museu. Sim. O Instagram pra mim, ele é como se fosse o meu museu. Daquilo que eu quero recordar, de momentos, coisas legais que eu vivi, e não sobre mostrar para as pessoas o que eu tenho, mas sobre quem eu sou, sobre a minha, é como se fosse o olhar da Bruna, meu Instagram é como se fosse o meu olhar do mundo, né? A minha bolha ali. E a segunda coisa que veio recentemente, né, há uns 2, 3 anos, que todo mundo ficava falando comigo, Bruna, você tinha que ser blogueira, Bruna, você tinha que ser blogueira, é muito legal seu Instagram. Mas na minha cabeça, assim, era o que é ser blogueira, né? Tipo, eu não tô entendendo. Eu preciso ser blogueira, tipo, porque eu sei que para nossa visão, blogueira no início era aquela coisa de postar roupa, o look do dia. Sim. Aí eu ficava assim, isso não me encaixa na minha pessoa. Será que você via como algo supérfluo? Não sei se... Ou talvez você não via naquele contexto. Eu não sei se supérfluo pelo sentido que... Eu acho que no início... eu poderia ver como supérfluo, mas quando o tempo foi passando e você também começa a receber feedback das pessoas, diferente do que você pensa, eu comecei a ver que não era supérfluo ser uma blogueira ali para aquelas pessoas, né? Porque o trabalho delas, eu acho que eu associei achar que era supérfluo, eu lembrei de quando eu era modelo, de quando as pessoas me perguntavam assim, você trabalha com o quê? Eu falava, eu sou modelo, e a pessoa perguntava, você é só modelo? Né? Como se a gente... Só modelo? Só. Como se ser modelo não era nada. É que antigamente só se mostrava a foto pronta, né? Exatamente. Mas os bastidores atrás do que se precisa fazer para poder construir toda aquela carreira. Igual qualquer outra carreira, né? Sim. Você transitou ali entre design, transitou entre a sua carreira de modelo. E aí inicia essa carreira artística, né? Que é bem interessante, assim, a forma... como você se inicia. Quando é que você dá o pontapé mesmo e fala, agora vai, ou vai ou racha, né? Ou vai ou racha, vai de qualquer forma. Eu acho que foi nessa construção, né? De eu ter visto primeiro ali, de início, o Instagram,
disso, né? Em relação a todo mundo ficar me pedindo, Bruna, posta as coisas. E como falei, que antes eu via algo supérfluo, porque até então, eu acho que quando a gente vive aquilo que a pessoa está vivendo, que você começa realmente a ver que não é. Assim como as pessoas não entendem por que uma bolsa, às vezes, da Hermès é tão cara, você vai lá atrás de todo aquele sistema e você descobre por que ela é tão cara, né? Sim, tem uma construção. Eu tive um momento, um longo período, assim, da minha vida, de aprender sobre não se colocar no lugar dos outros, mas saber o valor da outra pessoa, né? Que é uma coisa que eu venho trabalhando um tempo na minha cabeça, eu comigo mesma, que antes eu achava supérfluo, aquela coisa da blogueira no início, só postar coisa de outro dia, roupa, não sei o quê. E eu também tive uma das melhores amigas minhas que ela trabalha com isso, então eu comecei a ver todo o esforço dela, tudo que ela fazia para chegar a ter, né, para ela se sustentar, ter o ganha-pão dela. Então eu comecei a ver que aquilo, até onde é supérfluo para alguém, até onde o que é errado, o que é certo. Então foi ali que eu realmente acho que começou a virar uma chave. No sentido de, por exemplo, né, a blogueira, ela posta as coisas dela, os produtos dela, e quando eu comecei a ver que eu consumia aquilo dela, né, as coisas daquela pessoa, gerava desejo. Pra mim, eu olhar pra ela era supérfluo, mas eu tava consumindo aquilo que ela falava. Ela postava um creme maravilhoso e eu tava precisando do creme, ela comprava. Então, o que é supérfluo para as pessoas? O que é bom para um às vezes não é para o outro. Então, eu comecei a ver, nossa, que legal. Cara, o tanto que elas se esforçam, igual eu vejo através da minha amiga, eu tenho que acordar cedo, a humilhação, às vezes tem que passar igual modelo. Então, eu comecei a comparar a minha vida de modelo com isso. Então, o mundo da arte ali para mim, de querer e fazer, foi, que eu sempre falei com você, né, desde o início, a aceitação das pessoas. Primeiramente, eu acho que era aceitação. Que foi muito difícil e ainda era um pouco difícil pra mim isso, no sentido de... E agora, o que eu faço? Tipo, eu tenho um sonho, assim como eu vejo meus amigos que correram atrás. Seu sonho sempre foi trabalhar com arte? Eu acho que desde criança, sim. Só que quando eu era criança eu não sabia, primeiro, eu não sabia que existia, porque quando eu era criança não existia design de interiores, a faculdade era arquitetura, que eu queria decorar as coisas, eu queria... Você formou aonde? Eu formei na Embi Morumbi, aqui em São Paulo, né? Então, eu gostava muito de combinar as coisas, ainda tenho isso, né? De cores. Você vê que uma coisa bate na outra, né? Design, moda, criatividade, arte. Até porque o design interiores, pra mim, tem tudo a ver com a arte, né? E ser modelo também, porque tudo é sempre o mesmo nicho, querendo ou não, né? Moda, tendência, estilo de vida, é o que a pessoa... É cultural, né? Que é muito forte isso pra mim, sobre a cultura. Então, todos eles têm a mesma coisa, né? A moda, o design de interiores, a arquitetura, a obra de arte, tem tudo a ver. Porque tudo que você vai pintar, tudo que você vai fazer nesse nicho, sempre é a mesma coisa. Você tem que procurar saber sobre o comportamento humano, de onde veio aquela pessoa, a cultura, eu acho que as cores, combinar as cores. Então, acho que os três, pra mim, eu acho que eu fico feliz que eu escolhi 3 coisas ao longo da minha vida certeira. Eu acertei naquilo que eu queria. Porque eu sei que tem muita gente que, às vezes, não consegue, passa a vida inteira e não consegue se encontrar. E eu me encontrei 3 vezes nas 3 coisas que eu queria fazer na minha vida. Então, eu me vi na pergunta que você fez, de tipo, e agora, o que eu faço? Ou vai ao racha, né? Eu sou uma pessoa muito 880, porque eu acho que é do TDAH. Eu sou 880. Talvez você seja executora, né? Uma pessoa executora, né? Então, o momento que, entre isso que eu falei de coisas supérfluas, pessoas que estavam vendo meu Instagram, mesmo que poucos seguidores ali, as pessoas me cobravam muito sobre... Bruno, eu gosto muito do que você fala, eu gosto muito do que você faz. Posta mais, posta mais, posta mais. E aí eu ficava assim, tipo, sei lá, eu postava uma roupa, mas não era a minha intenção de ser blogueira e postar minha roupa. Eu postei minha roupa porque na minha cabeça
eu combinei muito legal aquilo ali, entendeu? Ficou, Você gostava, né? Você se agradava primeiro, né? sei lá, combinei as coisas, gostei, vou postar. Então, quando eu postava, não era sobre o look do dia pra mim, para as pessoas eram, mas pra mim não. Então elas me cobravam mais sobre aquilo, tipo, pedindo, Bruna, posta mais look, eu amei seus looks. Eu ainda recebo muito sobre isso. Às vezes eu ia dar a minha opinião sobre um produto, achei legal. Então, não que eu estava sendo paga por aquilo. Sim. Teve um período que até umas marcas me pagaram para fazer isso, só que eu tinha que ser muito honesta, provar e falar, não, se for ruim eu não vou falar sobre o negócio, né? Então eu sempre fui muito cuidadosa com isso, que como eu era a pessoa que estava do outro lado, ouvindo produto, a opinião, né, de uma blogueira, exato, eu também queria passar para outra pessoa a verdade, entendeu? Então, as pessoas começaram a não me pressionar, mas eu comecei a enxergar através daquilo que elas falavam sobre confiar em mim, na minha palavra, e me cobrar constantemente. Até hoje eu sou muito cobrada. Por exemplo, eu comecei agora nas viagens a filmar, fazer videozinho igual minha amiga blogueira, entendeu? Modelo. E a mostrar. Eu vejo que você mostra muita coisa de arte, né? Sempre gostei dessas coisas. Quantos países? Eu já visitei, acho que 14 países já. Esse ano? Esse ano eu visitei, acho que 4. Fui em 4 países. Quer dizer, o ano passado, né? Já estamos em 2026. E aí, eu vejo, gente, ela usa muito da estratégia, assim, de mostrar o que está acontecendo, né? De ao vivo a cores. Ao viver as cores. E aí ela mescla com a vida pessoal dela. É bem gostoso muito de assistir. E é engraçado, porque meus amigos íntimos, assim, eles sempre falam comigo que o meu perfil, ele tem... São 2 nichos, né? Sim. O primeiro nicho é ali a página das fotos, né? Como fala mesmo? No Instagram, como é que fala? O post. Tem post, tem reels, isso, né? Tem story. O post é uma coisa, eu sou chique, bonita ali, né? As fotos bonitas, as roupas, os lugares bonitos. E quando a pessoa lá vai pro stories, né? Ela é uma outra pessoa, né? Uma pessoa palhaça, a boba do corte. Fala, não tem filtro, fala que dá na telha. E eu sou muito, muito real pra minhas coisas. Eu sou muito verdadeira. E às vezes eu recebo a mensagem das pessoas falando assim, nossa, Bruna, às vezes eu fico perguntando, por que a pessoa tá me seguindo, né? Eu sou tão doida. Quem vai querer ver isso aqui? Até porque quando eu posto coisa de arte, ninguém tá nem aí. Agora, se eu vou falar de um produto, todo mundo tá assistindo, então por que a pessoa me segue? E aí, as pessoas sempre me falam sobre isso, de me seguir por eu ser muito verdadeira e real. Sim. Só que na minha cabeça, quando as pessoas falam que eu tô sendo verdadeira, eu tô sendo real, eu fico assim, gente, mas o outro não é real, as pessoas são verdadeiras. Tipo, na minha cabeça não cruza, não bate a ideia. Até que não bate. Eu fico meio assim. Mas as pessoas todo mundo é assim na internet? Mesmo. É bom. E eu acho que cada vez mais não sustenta mais aquela blogueira de fato que as pessoas meio que davam uma zoada, assim, de não viver a realidade. Eu acho que cada vez mais tá todo mundo voltando pro presente. Então, graças a Deus, esse ano parece que o pessoal tá até a aparência física, né? Agora tá começando a ter isso, menos voltar pro natural. Isso, graças a Deus, chegou a minha vez. Eu falo até de eu passei a vida inteira sendo maquiada, né? Arrumando cabelo. Então, modelo, quando a gente tá no nosso momento dentro de casa, a gente fica horrorosa, a gente fica feia, a gente quer no mercado feio, a gente quer na padaria feia. Até porque eu acho que é por isso que muitas das vezes as pessoas idealizam lá o pessoal de Hollywood, vai na padaria, a pessoa tá horrorosa, vem o paparazzi, tira foto daquelas pessoas, da realidade, da vida dela, porque a pessoa tá de saco cheio, ela vive no holofote, ela vive maquiando. Então acho que é igual modelo, quando você não tá trabalhando, você não quer passar mais maquiagem. Sim. Porque tem momento que às vezes chega a ferir o olho quando você trabalha todo dia, chega a ferir o olho, acabou com o cabelo. Então, naquele momento ali, a gente já quer ficar feia, entendeu? Então, eu acho que é igual o pessoal de Hollywood. A pessoa vai na rua, você só vê as fotos feias do povo, né? Porque a pessoa tá de saco cheio, ficar bonita, tem que ficar o tempo inteiro se arrumando e maquiando, né? O momento dela mais real. E isso é o que vai totalmente contra aquilo que eu acredito, porque as pessoas, elas ficam assustadas e cobram, a sociedade cobra, ainda mais a mulherada, né? Cobra as pessoas de como que é absurdo que a pessoa apareceu em público feia desse jeito, né? Que a pessoa foi na padaria, ela tem que estar linda, pessoa, né? Gente, as pessoas precisam colocar então, na por isso que eu sempre, no meu perfil de Bruna, ou o que eu quero levar pro meu mundo da arte, no que eu faço, é sempre a verdade pra mim, aquilo que eu acredito, é como eu vejo o mundo real. Acho que é isso.
Deixa eu trazer você para o contexto agora, que é um contexto de quem está iniciando ali na arte, as maiores dificuldades que a pessoa vai enfrentar. Tanto na arte quanto no empreendedorismo, que hoje, por exemplo, você está realizando alguns sonhos seus que você veio projetando durante a vida toda, né? Sim. O lançamento do livro, qual que é o nome do livro? Ai, vai ser Por que não desistir ainda? Porque não desistir ainda. Eu achei muito interessante, porque quando ela contou um pouquinho do livro para mim, e aí ela fala lá desde a sua, né, trajetória, da sua infância. Uma pessoa que não teve tanto apoio ali no início, mas que encontrou esse apoio em determinados momentos, né? Uma pessoa forte, passou ali pelos projetos dela em Minas Gerais, teve a introdução à arte, se tornou modelo e aí se tornou uma grande mulher. Né? E entrando agora no contexto das realizações pessoais de arte, vocês vão poder ler um pouquinho mais desse livro dela, as batalhas que ela teve, tanto espirituais quanto batalhas mesmo de luta mesmo, que a gente herda, né, na nossa genética, né? E aí tem que quebrar essas maldições que eu falo que são herdadas, e ela tá vivendo esse momento delicioso agora. E aí eu falo, tem até essa obra de arte dela aqui, que é um trabalho que é para uma capa de um livro, né? A gente tem uma amiga. Pois é. É um trabalho que foi super bem selecionado, pedido, e é um processo criativo todo seu, né, Bruna? Todo seu. Ela viajou para alguns países e buscou inspiração e trouxe uma coisa daqui, uma coisa de lá, e foi juntando isso. Sim. Vamos trazer esse contexto para as pessoas que estão te assistindo aqui hoje. Qual o maior desafio, né, dentro do processo criativo? Porque sucesso, retorno financeiro, tudo isso é um reconhecimento do processo criativo que a gente está criando e da construção que a gente faz todos os dias. Né? E aí você, Bruna, como que você conta para as pessoas a construção de uma obra de arte, os desafios do dia a dia, você vivendo ali a questão do TDAH, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão se inspirar nisso, né? As pessoas trazem esse tema do TDAH como um tema... muito organizado. É isso, é aquilo. Mas para quem está vivendo no dia a dia é desafiador, né? Então, artista com TDAH que está colhendo frutos. Sim. Como que você conta essa trajetória para as pessoas que vão estar te ouvindo? Bom, a primeira pergunta sua foi sobre qual o maior desafio. Sim. Para mim, é a aceitação. Acho que é muito, muito desafiador para mim essa palavra, aceitação. Aceitar que alguém vai entender o que eu queria passar, aquilo da arte, entender o valor daquilo para mim, né? Alguém dá valor àquilo que eu estou criando. Então, acho que para mim esse é o maior momento antes de iniciar um desenho, uma obra de arte, alguma coisa assim, qualquer coisa que eu vou criar. Acho que é a aceitação. E eu acho que isso tem a ver com o trajeto, às vezes, da nossa história. Acho que todo artista deve ter uma dificuldade baseada naquilo que ela viveu. E o meu caso é a aceitação. Mas o processo da criação, para mim, eu acho que... Na verdade, eu acho que todos os dias eu crio um quadro na minha cabeça. Olha! Tudo, pra mim, eu crio um quadro. É que é tudo rápido aqui dentro. Né? Ainda mais o TDAH que pensa muito. Todos os dias eu crio um quadro na minha cabeça. E ao longo do tempo eu até aprendi nesse momento da criação, né? Pra chegar num quadro assim. Antigamente eu anotava muito em papel, numa agenda, qualquer coisa. Eu passei na rua. Essa é uma ótima dica. Às vezes eu passava na rua e eu via, sei lá, uma árvore. E eu falava, nossa, ia ser mesmo até antes eu queria pintar quadro. Sim. Desde novinha, eu tenho um caderno com vários desenhos meus lá em casa. Que mesmo, às vezes eu passava de carro, andando na rua, eu via alguma coisa. Nossa, isso podia ser um desenho. Sim. Sempre isso passou na minha cabeça. Sim. Então eu sempre fui lá e rabiscava, chegava em casa, fazia um negócio super feio. Pra não esquecer, porque como eu tenho TDAH, eu sabia, às vezes eu fico com muita raiva quando eu penso em uma coisa muito legal que poderia ser um desenho e eu esqueço. Então eu comecei a anotar, que eu aprendi ao longo da vida a anotar as coisas. E aí eu anotava esses desenhos, só que por conta do TDAH, às vezes não sei onde eu colocava a folha, eu ia acabar perdendo. E até, como eu falo, que sempre meu marido é meu patrocinador em tudo, pra me ajudar real. Teve um dia que
a gente foi na Apple e eu vi um tablet de desenhar, assim. Sim. E eu falei, nossa, amor, olha que legal esse tablet aqui. Dá pra desenhar, eu fiquei super feliz. E ele falou assim, é uma forma de você anotar os seus desenhos pra você não perder, né? E eu falei, nossa, que legal, porque antes eu anotava no celular, ficava horroroso, né? Sim. Eu sempre anotei no celular, na parte de... acho que, como chama aquele negocinho que fica no celular? Lembrete? Lembrete. Eu sou a pessoa que não sabe lembrete, mexer. Tem o Google. Isso. Eu não sei mexer em agenda. tecnologia, me acho extremamente boa com tecnologia. Não sei mexer em nada, sou péssima com tecnologia. Mas o tablet tem me ajudado, que ficou salvo, eu sei que tá lá. Mas então, o meu processo criativo sempre foi esse. Passar na rua, ver alguma coisa. Às vezes eu tô penteando o meu cabelo e eu pensei em algum momento da minha vida, alguma coisa, vou fazer um quadro. Sim. Do momento em que eu fui, na Disney, vou desenhar o Mickey. Sabe assim, tipo, vou pensar no Mickey. Então, eu sempre vou anotando. Meu processo é sempre fazer um esboço. É uma dica. Não só para quem tem TDAH, mas para qualquer pessoa que está se organizando. Querendo começar, né, desse ramo, né, de arte. Então, eu fico às vezes me perguntando, até às vezes, quantos artistas, às vezes, um Da Vinci da vida, às vezes tem tanto desenho legal que a gente pode até visto que com certeza eles também não eram pessoas muito sã da cabeça, eram tudo doidinho igual eu. Então acho que eles devem ter perdido muitos desenhos por aí, até tem registro, né, de que eles acabaram não executando e que a gente fala, eu queria muito ter visto como teria sido. Então, às vezes é legal isso da pessoa, sei lá, você viu um coração na rua, e aí você queria criar alguma coisa sobre aquilo, por mais que você não vá naquele momento pensar como seria desenvolver realmente todo o trabalho final, sim, mas anota aquele coração. Porque eu corro e faço um coração, para lembrar que esse coração vai me fazer lembrar que eu queria desenhar alguma coisa assim. Então, geralmente eu faço isso. Então, geralmente eu... Essas são as suas ideias ali, né? Mas é do princípio, né? Você pega elas e depois você transforma elas numa rotina? Que aí é onde aí eu entro no meu processo, depois de ter a criatividade, a empolgação da realização de alguma coisa, eu entro no processo da aceitação, né? Que é o que eu falei do início. Eu entro nesse processo da minha aceitação em... E agora? Será que eu faço? Será que eu vou perder meu tempo fazendo isso? Será que eu desenho outra coisa? Sim. Eu falo que é a minha parte de namorar. Eu começo a namorar os meus desenhos. É o engravidar, né? Engravidei dessa Eu começo a namorar o meu desenho. Então eu entro ali no tablet, aí eu fico olhando. Aí às vezes eu acho, nossa, que ideia merda. Eu penso, nossa, que ideia ruim. Vai dar em nada isso aqui. Aí eu vou lá, eu vou fazer isso aqui não, vou deixar aqui. Um dia eu faço. Então eu começo a namorar, eu faço muito isso. Eu gosto muito de ficar namorando as ideias que eu tenho. E às vezes que é o meu processo de aceitação, que eu olho e falo, nossa, ninguém vai gostar disso aqui. Ou eu falo, nossa, isso aqui o pessoal vai gostar. Isso aqui é bonito, isso aqui eu acho que o povo vai gostar disso aqui. Então eu fico nessa briga interna. Para as pessoas, então, né? Então, é que eu tenho essa coisa muito de... Eu sempre sou uma pessoa, eu gosto muito de agradar as pessoas, mas eu também gosto muito de me agradar. Só que eu passei parcialmente da minha vida querendo agradar todo mundo e acabei me esquecendo de mim mesma. Então eu tô nesse processo hoje, que foi o desenvolver do ateliê, né? Que foi agora pensar em mim pela primeira vez, né? Como mãe, como esposa, como mulher, de pensar em mim e ter algo meu. Então eu tô nesse processo de sair da aceitação, de me apaixonar pelos meus desenhos, pela minha arte e botar para execução, né? Que hoje a gente começou a executar, né? Graças a Deus. Você já tem um ateliê que você mesmo foi ali, estruturou junto com o seu arquiteto, né? Tá montando toda a estrutura interna. E aí vai começar a atender seus clientes agora, né? Inclusive a agenda já tá aberta. Tá aberta, viu, gente? Quem quiser. Conta um pouquinho sobre a maneira sua de criar. É mais fofa, é mais delicada, é para poder atender a expectativa do cliente. Qual é o seu perfil como artista? Eu acho que como eu, Bruna, artista, eu sempre ouvi uma frase da minha família, principalmente uma tia minha, que eu sempre gostei de abraçar o mundo com as mãos. Eu acho que isso tem tudo a ver com o meu mundo da arte. Porque eu gosto de tudo um pouco, de A a Z.
Sim. Mas, no meio desse processo de criação, e é um leque gigantesco, literalmente de A a Z, o mundo da arte, né? A gente vê de um tudo, né? Desde o colorido, preto e branco, desenhar pessoa, desenhar flores, desenhar coisas vivas, uma arte morta, né? Um afresco, a pessoa gosta... No meio disso tudo, sempre fala mais alto do meu lado infantil. Olha, legal. Eu tenho esse meu lado infantil, mais delicado. Meu lado Disney, Disneylândia, que é cheio de fofura, é cheio de personagens, é cheio de um mundo perfeito. Então, pra mim, a Bruna é igual quando você entra dentro do parque de diversão da Disney, né? Que você ali, você vai esquecer do mundo lá fora. Sim. Né? Porque eu acho que quando pra quem já foi pra Disney, acho que vai entender que todo mundo escuta que é muito mais legal você ir pra Disney quando você é adulto do que quando você é criança. Porque quando você é criança, você não vai lembrar. Quando você é adulto, o legal é que você volta a ser criança. Então, eu acho que a arte pra mim é isso, a criação da Bruna. Eu volto a ser aquilo que eu sempre sonhei. Né? Quando eu era criança, quando eu estava criando os meus sonhos. Então, sim, quando eu vou criar alguma coisa, eu entro no mundo da Disney. Eu esqueço tudo que tem de ruim, meus momentos ruins, a minha fase ruim, eu deixo lá fora, no parque. Então eu entro para brincar. Quando eu vou criar uma arte, eu entro para brincar, eu entro para desestressar, eu entro para ver as pessoas sorrindo ali no parque. Eu gosto de observar, eu adoro observar assim, as pessoas em si, ver o que elas gostam, eu gosto de agradar as pessoas. Então, você gosta do cotidiano. Exato, eu me sinto Walt Disney. Eu acho que eu devo ter o mesmo sentimento que o dele quando ele criou a Disney ali, de fazer com que a gente saia da rotina, saia um pouco do momento difícil da nossa vida e que a gente mergulhe. Eu me sinto assim, quando eu olho para arte, eu falo que quando eu olho um quadro no museu, eu queria literalmente entrar dentro, eu queria mergulhar dentro do quadro, sabe? Você se conecta com as pessoas para as quais você está produzindo algum tipo de obra de arte? Você escuta o que seu cliente está falando, você transcreve aquilo ali, vocês criam juntos. Como que é esse processo criativo seu ali? Você escuta bem? Então, como a Bruna, ela é sempre muito perfeccionista, eu sou muito perfeccionista, e eu tenho isso de me preocupar muito com o que as pessoas vão achar, o que as pessoas vão pensar ali, naquele momento ali, né? Eu tenho essa dificuldade de me preocupar demais com o que a pessoa vai pensar. Sim. Então eu acabo buscando o máximo possível de detalhes daquilo que a pessoa, né, quer presentear ou aquilo que ela quer expor na casa dela. Por exemplo, eu tenho um quadro, né, de uma fotografia da Flávia Junqueira, que eu gosto muito da fotografia dela, sou apaixonada porque os balões, eu me apaixonei por conta dos balões, que me remete a coisas infantis, me remete a Disney, me remete a momentos de aniversário, que eu amo fazer aniversário. Então isso me remete a uma coisa muito gostosa quando eu vejo balão. Sim. E eu acho que a pessoa, quando ela quer criar um quadro, né, ou qualquer outra coisa de arte, uma escultura, ela também quer ter sensação. Eu acho que eu não acredito que exista alguém que queira criar alguma coisa ruim para você passar e lembrar de uma coisa ruim. Então sempre é por um bom motivo, uma coisa legal, agradável. Então, eu me preocupo muito com isso, de dar o máximo, de tirar o máximo de informação da pessoa. E isso eu aprendi no design de interiores. Organização, né? Porque quando a gente faz design de interiores, a gente estuda muito sobre sociologia, sobre espaço, sobre o tempo, né? O tempo da pessoa, o espaço da pessoa, o momento da pessoa. Sim. O design de interiores é muito voltado para esse lado de preocupar com a ergonomia da pessoa dentro daquele lugar. Sim. Ela vai viver muito tempo da vida dela dentro daquela casa, quando ela constrói uma casa. Então você tem que pensar no espaço, se ela vai esbarrar em alguma coisa e ela vai ficar muito brava, se ela vai estar confortável naquela cama, se as cores do lugar vai deixar ela feliz ou triste. Então, a gente sempre tem uma planilha
Sim. de design de exteriores, que você tem que fazer todo aquele questionamento, todas aquelas perguntas para a pessoa, quantos filhos tem, se ela tem depressão, se ela é uma pessoa muito feliz, que cor que ela gosta, vem muitas pessoas na casa daquela pessoa, se a pessoa é festeira, se ela dá muita festa. Então, a gente tem que pensar em tudo para agradar aquela pessoa, para ela se sentir muito feliz dentro da casa dela, que ela vai viver todos os dias. Então, o quadro de arte, eu acho que é a mesma coisa, né? Para você construir. Aquela pessoa, ela vai olhar todos os dias para aquele quadro, ela vai passar e vai olhar para aquele quadro todos os dias. Até porque é uma coisa que quem gosta de arte, né? Igual Sim. na minha casa, sempre que eu passo na frente da minha fotografia, eu olho pro meu quadro e eu suspiro, tipo assim, ai, que eu amo meu quadro, aquilo me passa uma coisa muito legal. Então, eu acho que para mim o processo criativo com o cliente tem que ser esse, você tirar o máximo possível dela, até coisas que às vezes ela mesma não sabe, Sim. que é o que eu aprendi nos anos anteriores, às vezes... Pra você surpreender. Exatamente, Né? meu marido também sempre fala muito sobre o Steve Jobs, acho que é assim que é o nome dele, né? Que ele fala sobre a pessoa, muitas das vezes ela não sabe o que ela quer. Sim. Né? Foi por isso que ele fez sucesso com o iPhone. Muitas das vezes a pessoa não sabe o que ela quer. E alguém tem que dar uma direção para aquela pessoa. Então, nesse caso, a gente que está criando no design interiores, na arquitetura ou na história da arte, a gente tem que dar um direcionamento para ela também, para ela se encontrar. Porque às vezes nem ela sabe, porque às vezes pode ser um cliente que vai chegar para você, eu quero um quadro, ou eu quero dar um quadro para uma pessoa. Mas o que eu vou dar para minha amiga? Um quadro, né? Às vezes você quer presentear uma pessoa com um quadro. Mas você conhece a sua amiga, mas você não conhece o suficiente para presentear ela com uma imagem. Sim. Que imagem eu vou dar? Então, acho que é nesse momento que estudar muito e conhecer muito ali a personalidade da pessoa faz diferença para mim. Ai, que lindo! Pra gente poder ir caminhando já pro nosso finalzinho ali. Ah, que pena. Ah, Qual é a dica que você dá para quem está iniciando, para quem quer chegar no patamar que você está chegando hoje, né? Para quem quer romper barreiras, eu falo. Uhum. Né? A pessoa que tem ali, que quer ser vista, a pessoa que quer buscar trabalhar através da arte, os primeiros passos da sua trajetória. Eu acho que eu vou pelo meu lado cristão, que é o que toda a minha trajetória e dentro do meu mundo da arte, como sempre introduzi Deus, né? Sempre vi com Deus. Eu acho que é o que Deus falou muito comigo no meu pessoal para eu poder chegar onde eu quero. Sim. Que Deus sempre bate muito em mim, entendeu? Porque eu fico sempre esperando o momento certo e a perfeição em tudo, né? Por exemplo, às vezes a gente fica esperando ter dinheiro, o momento certo, o lugar certo, a hora certa, e isso não existe. Eu descobri que isso não existe. Então, se tivesse que falar alguma coisa para as pessoas, para elas chegarem lá, se você tá com medo, porque eu acho que todo mundo tem medo no início de não dar certo. Se você tá com medo, vá com medo mesmo. Se você tá com medo, vai com medo mesmo, que foi o que Deus me ensinou. Sim. Porque eu ficava esperando demais, postergando demais. E se você for ver os maiores artistas do mundo, os maiores criadores do mundo, né? Se você for ler sobre grandes pessoas que chegaram lá, todas elas vão falar pra você que elas foram com medo. Né? E não tem ninguém que bateu no peito e falou, eu sou foda, eu sou incrível e eu vou chegar lá. Não, a grande maioria passou por problemas, não tinha dinheiro, não tinha estrutura. Por exemplo, né, uma coisa que marcou muito, que foi uma bolsa da Gucci, que eu até falei recente agora na viagem que eu fui, né, tava em Roma, agora no final do ano, que é uma bolsa que eu falei no Instagram para as pessoas, elas não faziam ideia, porque as pessoas não pesquisam muito. Eu sou o Google em pessoa. Eu sou a dia do momento, eu pesquiso o dia com tudo. Então, é uma bolsa que tem da Gucci, que na época pós-guerra, né, ficou escasso os materiais e, né, o Sr. Gucci lá, ele não tinha, né, muito o que fazer para continuar ganhando o seu ganha-pão, porque naquela época ficou escasso para todo mundo financeiramente, foi ruim para todas as empresas, né? Sim. Então, assim, você tinha que fazer acontecer com o que tinha naquele momento.
quando o mundo inteiro real estava tentando se organizar e voltar ao normal. Então ele não tinha material para fazer as alças, né? O couro, ele não tinha material para criar a alça da bolsa. Então ele simplesmente viu no bambu uma forma de fazer uma alça. Naquela época era uma loucura fazer uma alça de bambu, porque eu era uma pessoa de classe social chique, uma pessoa alta, né, sociedade alta. Eu queria fazer uma alça de bambu, todo mundo queria couro, né? Então ele pegou o bambu e fez aquela bolsa. E hoje é um dos ícones mais legais do mundo, né, para os fashionistas, para moda. É uma coisa muito legal e curiosa sobre uma pessoa que foi com medo mesmo, com certeza. Ele deve ter pensado como eu, será que vai vender, né, naquele momento ali? Então, no primeiro momento, eu acho que para chegar lá, eu acho que tem que ir com medo mesmo. Já, e você fazendo aí uma collab com a Gucci. Aí eu amei, em nome de Jesus. Aí todo mundo me vê lá na Louis Vuitton. Entendeu? Na Fendi, que eu amo, a assinatura da Bruna Rabelo, né? Os chaveirinhos que eu amo, infantis. E já tem projetos para isso também, né? Você já vem fazendo alguns desenhos assim, voltados para os chaveirinhos, para a criatividade. No próximo podcast a gente pode né, mostrar um pouco. Agora, uma coisa que eu acho que eu esqueci de falar, que eu queria muito enfatizar sobre também o que me fez realmente dar o start para vender a minha obra, né? Tipo, de realmente fazer com que eu abrisse isso para outras pessoas. Foi o fato de que desde criança meu sonho sempre foi ajudar crianças necessitadas. Então, o meu maior sonho que me motivou a levantar a bunda do sofá, né? E falar, Bruna, você já tem 35 anos e ainda não concretizou esse sonho. Realmente, né? Eu ajudo o orfanato, mas o meu objetivo em relação a isso, eu nunca sonhei em ser bem-sucedida, eu nunca sonhei em crescer no início muito e ter muitas coisas. Mas eu sempre sonhei em matar a fome das crianças, porque eu acho que eu cresci vendo na televisão. Eu não sei se o pessoal se lembra disso, mas na minha época de televisão a tubo, eles mostravam muito a África, mostravam muito aquelas coisas de dentista, de médico. Eu não lembro o nome agora, mas tinha essa coisa muito dos médicos. Tem um nome que eu não lembro agora, que o pessoal ia para a África e para os lugares que passam muita necessidade para ajudar. Sim. E aí ficava aquele telefone na tela para ajudar financeiramente. Eu via aquilo desde criança, eu não tenho dinheiro nenhum para ajudar, mas um dia eu vou ajudar. E aquilo ficou dentro de mim. Então eu cresci e pelo tudo que eu passei, e principalmente por a oportunidade que eu tive no Valores de Minas de me fazer chegar onde eu estou chegando, eu também gostaria de ajudar as crianças a sonhar, né? Crianças que não têm pai, não têm mãe, que pensam que não tem um futuro, que na verdade tem. Então, o que me fez levantar a bunda do sofá e falar, vai com medo mesmo, foi isso. De que eu quero um dia ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Não, e essas crianças meu objetivo, ainda vão ouvir falar de mim. Eu já até fiz o discurso com meu amigo, já gravei. Sim. De como é que vai ser que eu vou falar quando eu chegar lá, quero ganhar o Prêmio Nobel da Paz. De que eu ajudei muita criança. Em nome de Jesus, eu chego lá. Acho que é isso. O sentido da arte, pra mim, é isso. É você não só ficar num quadro, mas sair de dentro dele, pra mim. Sim. Você faz das suas cicatrizes belas obras de arte. Né? É isso. Você traz todo esse contexto. Eu vejo como você leva a vida alegre, feliz, né? Que você ressignifica, e você leva essa alegria sua para as crianças. Eu vejo que ele, até o lançamento do seu livro, ele vem com esse propósito, com essa missão, né, de retorno para as crianças, a venda das obras de arte também. Uma parte vem de retorno para as crianças. Então, cada vez mais a gente vem trazendo um pouco mais desse contexto. Não só da Bruna, mas de várias outras pessoas que vão inspirar você que está aí assistindo, para poder tirar a bunda do sofá, né, Bruna? E vai com medo mesmo. É isso, até o próximo podcast aqui. Eu espero que vocês continuem acompanhando e direcionando esse podcast para quem você sabe que se inspira e que vai poder colher frutos aqui através dessa história linda da Bruna que a gente está contando hoje.